E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padarã, e fez o seu assento diante da cidade. Comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é santa, que é poderosa. É a Tua palavra, Senhor Deus, o meio pela qual o Senhor nos deixou para que pudéssemos Te conhecer. Eu oro, Senhor Deus, que nessa noite a Tua palavra se faça vida dentro de nós. Que nada, Senhor Deus, nessa noite venha tirar a nossa atenção. E, Pai, nos dê um coração desejoso por receber mais desta palavra, porque ela também é alimento que a nossa alma e nosso espírito tanto necessitam, ó Deus. Ó Pai Santo, abençoa o Teu povo esta noite. Fala, Senhor Deus. Penetra o mais profundo do coração, assim como Tua palavra tem essa eficácia de ir mais profundo que juntas e medulas. Porque ela tem a capacidade de discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Traga, Senhor Deus, nessa noite, ó Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas segundo, ó Pai, o tempo em que vivemos, uma palavra para esses dias. É o que eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, brevemente eu quero falar para você o contexto do qual nós acabamos de ler esta palavra. O contexto desta palavra é que Jacó, logo após de ter saído da casa de seu tio Labão, aonde houvera se casado com as suas 2 filhas, Lia e Raquel, agora com suas 2 mulheres e com seus filhos, ele colocou no seu coração voltar para a sua casa. Mas havia um grande conflito, havia um grande problema em ele voltar para casa. Era que quando ele deixou a sua casa, ele havia saído sob um juramento de morte, em que seu irmão Esaú, logo após Esaú ter vendido o seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilha, e depois vindo o tempo, Jacó, naqueles dias, o pai de Jacó, Esaú, o abençoa no lugar do irmão mais velho, Esaú. E Esaú, vendo aquilo acontecer, ele disse que mataria seu irmão, Jacó. E o contexto é esse. E agora nós estamos vendo ele já retornar. Ele acabara de fazer paz com seu irmão. E agora ele estava entrando na sua terra, naquele lugar da região onde outrora ele vivia. E ele diz a palavra de Deus, que Jacó, salvo, chegou salvo. Isso quer dizer que nada havia acontecido com ele. Que Deus colocou a mão e abençoou a união entre esses irmãos uma outra vez. E ele chegou salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, aonde habitara seu pai Isaque. Vindo de Padarã, e fez o seu assento diante da cidade. Significa que ali ele formou, ali ele se estabeleceu, ali ele ficou. E ali é onde ele criou a sua família. E comprou uma parte do campo, que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, com 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Logo após voltar para sua casa, ter contraído paz com seu irmão debaixo das bênçãos de Deus, Jacó ali morre em paz. Diz a palavra de Deus que Deus o chamou, o Deus de Israel. Irmãos,
Essa semana eu fui convidado para pregar numa igreja ali em Itaú, sobre um tema de falar a respeito de cavar poços. E essa noite eu quero falar sobre você ser um cavador de poços, ou um cavador de poços. Se você for olhar na história da humanidade, sempre as pessoas cresceram em torno de água. Sempre cresceram as cidades em torno de ou rios, ou mananciais, ou como nós vemos nesse povo no deserto, para que eles pudessem constituir um lugar de estadia, de morada, era necessário ter água. Porque sem água é impossível que nós vivamos. E naqueles tempos, ou ainda hoje no Oriente Médio, muito que se tinha que fazer, em muitos lugares não havia nascentes de águas, não havia rios d'água, era necessário cavar poços, para que através daquele poço pudesse vir-lhe água necessário para a sobrevivência. E nesse contexto eu lhe pergunto, já quase lhe dando uma resposta de antemão, pelo que eu acabei de dizer, por que, igreja, se cava um poço? Ou para que se cava um poço? Você já parou para se perguntar por que se cava um poço? Oi? É lógico, não é? É bem simples e bem direto. Se cava um poço porque você está em busca daquilo que aquele poço vai lhe oferecer. E esse poço vai lhe oferecer o quê? Esse poço vai lhe oferecer água. E se você está em busca de cavar um poço, você está buscando água. E você necessita da água para viver. Aí eu lhe pergunto, para o que serve a água? Parece uma pergunta tão normal, né? Você usa água todo dia, às vezes você nem para pensar para que serve a água. Deixa eu ler para você para que serve a água. Entre as suas muitas infinidades, eu vou dizer apenas um pouquinho aqui do que serve a água. A água serve para hidratar o corpo. Já viu que tem pessoas que às vezes caminham muito, andam pelo deserto, em lugares áridos, e morrem desidratadas? Morrem porque faltou água em seu corpo. Já viu um carro quando funde? Ele funde porque deixou de refrigerar ele. O que refrigera o motor do carro é a água. Então a água serve para hidratar o corpo. A água também no nosso corpo serve para levar os nutrientes às células do nosso corpo. A água também serve para regular a temperatura do nosso corpo. Quem foi a mamãe aí que um dia seu filho esteve com febre? O que ela fez? Pegou a criança e colocou debaixo do chuveiro, na água fria, para tentar regular a temperatura do corpo da criança. A água também serve para cozinhar alimentos. A água serve para navegação, para gerar energia com as hidrelétricas, para a agricultura. Se não houver água na agricultura, como é que vai nascer alguma coisa? Se você tem que regar e cuidar a cada dia. A água também serve na construção civil. Sim ou não, Rogério? Como é que nós vamos construir sem água? Como é que faz a massa? A água serve no combate a incêndios, na conservação de alimentos através do estado sólido da água, que é o gelo. A água também serve para tratamento de traumatismos, também com gelo. A água também nos ajuda a combater a gripe. Quando você está gripado, você bebe muita água, ajuda a sair mais rápido do corpo. E você sabia que 60% a 70% do nosso corpo é constituído de água?
Já imaginou, irmão, se você levasse uma alfinetada e fosse fazer igual uma bexiga? Você ia ficar murcho. Toda a água ia embora. Porque se você tem 100 quilos, 60%, 60 quilos seria só água. Você ficaria só com 40 quilos. Com os seus órgãos, com os seus ossos, com as suas carnes e com os seus nervos. Veja como então a água, ela é algo primordial para a existência da vida humana. Veja como a água, sem a água nós não podemos existir, sem água nós não podemos viver. Você viu que ela não é só necessária para que o nosso corpo funcione bem, mas para que as coisas produzam vida, para a saúde, para a construção, para a natação, para a diversão e para tantas outras coisas. Veja como a água, ela é imprescindível à sobrevivência minha e tua. Será que nós conseguiríamos passar alguns meses vivendo sem água? Meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor Jesus, eu quero te dizer esta noite que você deve ser um cavador de poços. Mas não vou te dar uma picareta, nem uma pá, nem uma enxada, para você sair por aí fazendo um buraco na rua. As pessoas vão achar que você é louco. Você começa a quebrar o asfalto aí, começa a quebrar o passeio da sua casa, e você diz, o meu pastor mandou eu fazer poço. Falou que eu sou um cavador de poço. Não, irmãos, eu não estou falando a respeito desse tipo de poço. Estou falando que você deve aprender a cavar em outro lugar. Não no lugar aonde você pode pegar uma picareta e bater na terra, mas em um lugar em que você vai ter que cavar pela fé. Não num solo como este, onde você pisa, mas num solo ainda onde seus pés não podem tocar. O que eu quero dizer para você é que você tem que aprender a cavar nos lugares celestiais em Deus. Mas aonde, pastor? Aonde? Qual é o lugar? Aonde exatamente é este lugar que eu devo cavar poços? Imagine, irmãos, que você está andando pelo deserto ou no sertão nordestino. E ali você tem a sua família e o seu gado para cuidar. E a represinha que você tinha, ou o açude que você tinha, secou. E agora não tem mais água, e agora você sai por aquele campo árduo em busca de água. E não encontra, o que você vai fazer? Você vai sair cavando um poço à riveria? De qualquer jeito? Eu creio que não. Eu creio que você não vai sair fazendo buraco, porque para cavar um poço dá trabalho. É necessário energia, esforço físico, tempo para cavar poços. Alguns anos atrás, eu estava ajudando meu pai na roça e nós estávamos fazendo cerca. Aí eu estava abrindo os buracos para enfiar estacas, já estava quase morrendo. Para abrir um buraquinho daquele fundo pouco. Agora imagina um poço. Você cavar 5, 10, 15, 20 metros para dentro da terra. Aí você perceber que você está cavando em lugar onde nada vai acontecer. Aí você perdeu o seu tempo, você perdeu o seu esforço, você perdeu o seu vigor, e você vai ter que entender que vai ter que cavar um outro ainda, senão você vai morrer. Porque se não houver água, nós morremos. Aonde, igreja? Aonde é este lugar que nós devemos cavar? Que lugar é este? Um lugar onde nós vamos ter certeza que quando nós cavarmos ali, nós iremos achar algo que é necessário para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João.
no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero essa noite fazer você entender que é necessário você aprender a ser um cavador de poços. Porque se você não aprender a ser um cavador de poços, você vai morrer. João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 3. Diz assim: Deixou Jesus a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água a jorrar para a vida eterna. Agora, irmãos, nós viajamos quase 3.800 anos no tempo. Deixamos os dias de Jacó e nos encontramos nos dias de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que fez carne e habitou entre nós. E muitos historiadores e teólogos dizem que esse poço em que Jesus aqui estava, se encontrando com a mulher samaritana, era aquele mesmo poço que nós lemos lá em Gênesis 33. Porque quando Jacó se estabeleceu ali, ele precisava encontrar um poço, cavar um poço, porque senão não teria como ele sobreviver naquele lugar. Aquela mulher era uma samaritana. E como o texto deixa bem claro para nós, os samaritanos e os judeus não se davam. Eles não conversavam. Porque isso era uma coisa antiga, há muito tempo atrás. Ainda falando do tempo dos reis, quando as tribos de Israel assentaram-se na terra de Canaã, na terra prometida. Logo após a morte de Salomão, houve as divisões das 12 tribos de Israel. 10 tribos ficaram ao norte e 2 ficaram ao sul. Ao norte se deu na região da Galiléia, cuja capital era Samaria. E ao sul se deu a capital Jerusalém, apenas com suas 12 tribos. E a nação do norte era destruída em 722 pelo exército poderoso, o exército assírio. O exército assírio entrando naquela cidade, destruindo as pessoas, levando as pessoas como escravas e cativas, arrancaram quase todo o povo judeu daquela região, e deixaram apenas os mais pobres, as pessoas que não serviam para nada, ficou os judeus naquela região. E era costume deles, ao tirar o povo, tirava o povo daquele lugar e levava para outro. E o outro lugar que eles haviam conquistado, eles traziam povos diferentes para aquela região. Então a nação do sul, que ainda não havia caído, a nação de Judá, cuja capital era Jerusalém, o
olhava agora para a nação do norte e via agora um povo misturado. Um povo que veio de longe e que se misturou com o restinho daquele povo que ficou naquela localidade. Era por isso que os judeus, como o texto nos diz, não conversavam com os samaritanos, porque era um povo misturado. Já não era, eles não já consideravam aquele povo, mas sendo como um povo de Israel. Mas naquele dia, estava alguém diferente ali naquele lugar. Ali estava Jesus, que mesmo tendo nascido e sendo criado pelos seus pais na tradição judaica, ele estava acima da lei e dos costumes do povo naquele dia. Porque se Jesus fosse se portar no costume daquele dia, ele também não passaria por aquele lugar. Ele iria dar a volta. E era isso que os judeus simplesmente faziam, davam a volta. Davam um caminho maior, andavam por um caminho maior para não passar em terra direita, para não passar em caminho reto, chegando mais rápido, mas para não cruzar com aquele povo que eles achavam sendo uma escória, um povo rejeitado, um povo abandonado. Preferiam dar uma volta mais longa do que passar por aquele lugar. Mas ali estava Jesus, que quebra as barreiras, que ultrapassa os limites. Ali estava Jesus, que não olha com os olhos do homem. Jesus, ele não olha recriminando. Jesus não olha com arrogância. Jesus não olha se achando o melhor. Mas Jesus, sendo judeu, como mesmo disse aquele homem, mas tu, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, para dar-lhe água. Aquilo era uma ofensa para um judeu. Um judeu verdadeiro iria morrer de sede, mas nunca pediria um samaritano para lhe dar água. Ele preferia morrer de sede do que dar o braço a torcer. Mas ali estava Jesus, o Filho de Deus, igreja. Aquele que veio para libertar os cativos. Aquele que veio para dar vista aos cegos. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Ali estava Jesus, aquele que veio para trazer para perto e não para discriminar as pessoas. Ele diz para aquela mulher samaritana: estou com sede, dá-me de beber. E aquela mulher diz: não posso fazer isso, porque você é judeu e eu sou samaritana. E nós não temos relações. Nós não conversamos. Então Jesus vira para aquela mulher e disse: se tu ao menos soubera quem é que te pede de beber, você então me pedirias água, e eu lhe daria água viva. E quando tu bebesse dessa água, você nunca mais tornaria a ter sede. Aquela mulher não entendeu nada do que Jesus disse. Então vira para Jesus: mas como pode? O poço é fundo, você não tem vasilha, como é que você vai tirar a água daí? Jesus disse: mulher, a água que eu lhe der, se você bebê-la, em ti se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meu querido, eu torno a dizer esta noite: é necessário que você se torne um cavador de poços. É necessário que você saiba aonde você deve cavar este poço. Para que você não viva como muitos que estão andando para lá e para cá, cavando um poço, se esforçando, perdendo o seu ano, a sua disposição, e não estão encontrando nada. Tem pessoas que pulam de uma igreja para outra, de um lugar para outro, vivem atrás disso, atrás daquilo outro, e nunca encontram o Senhor da água da vida eterna. Porque um dia que você encontrar nele, você vai se estabelecer ali e vai ficar, porque você nunca mais tornará a ter sede. Tem pessoas que andam atrás, correm atrás, vai atrás de profeta, vai atrás de profetada, vai atrás daquilo outro, e está sempre atrás. Não se contenta com nada dessas coisas, as suas vidas não são transformadas,
Porque eles não estão cavando um poço. Eles esperam chegar e receber um jato d'água, um copinho de água fresca. Mas um copo de água fresca no deserto não faz diferença nenhuma, meu querido. No deserto é necessário que você tenha um poço para matar a sua sede, da sua família, dos seus bens, do seu gado e de tudo aquilo que você possui. As pessoas querem ganhar a vida, e água é vida, facilmente hoje. Hoje é fácil, hoje é só você ir numa torneira na sua casa, hoje tem torneira, e pode beber água. Mas eu não estou falando dessa água que é necessária para a vida, estou falando de outra água. A água viva. Aquele que beber essa água nunca mais tornará a ter sede. Nós estamos toda quarta-feira aqui estudando a respeito do reino dos céus. E nessa quarta-feira nós, deixando um pouquinho de lado, nós entramos em outro assunto. E lá em 1 Timóteo, nós entramos no assunto sobre apostasia. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Você vai aprender, meus irmãos, que ser cristão tem que despender esforço. Porque Jesus falou que o reino de Deus se ganha à força. Não vai ser nada de mão beijada, não. Você vai ter que fazer a sua parte. Porque a palavra só diz, só colhe aquele que planta. Só recebe aquele que semeia. Você tem que ir atrás, você tem que buscar, meu querido. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aqui, irmãos, há uma profecia. E quem deu essa profecia foi o próprio Espírito. Porque o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, mas o Espírito diz, expressamente diz o Espírito, que nos últimos dias. Que tempo é esse, pastor, os últimos dias? Os últimos dias é agora. É esse tempo, é este momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o último tempo da história da raça humana sobre a face dessa terra. O Espírito diz expressamente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Apostatar da fé não significa abandonar a fé. Não, pastor, não é abandonar a fé. Apostatar da fé é você se ir aos poucos, gradativamente se desviando da fé. Porque abandonar a fé é que é hoje. Hoje você está caminhando com Deus. Hoje você está vindo na igreja. Você diz, amanhã eu não vou mais, não quero saber mais de nada. Isso não é apostatar, isso é abandonar a fé. Isso é desviar completamente. Apostatar é você achando que está no caminho certo. Quando chegar lá no final da sua vida, você perceber que aquele caminho que você achava que estava indo para o céu, está te levando para o inferno. São pessoas que aos poucos, gradativamente, vão se desviando do caminho são, do caminho correto, da sã doutrina. E quando você vai fazendo isso aos poucos, você não percebe que você está se desviando do caminho original, do caminho de Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas é neste tempo, irmãos, que o Espírito Santo está dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Em que as pessoas, achando que estão no caminho certo, estão aos pouquinhos, achando que está caminhando reto. Mas ela está um pouquinho desalinhada. Ela está pendendo para o lado. E no final, aquilo vai dar no abismo eterno. Mas só que ela não percebe durante a sua caminhada.
Porque ela está apostatando. Ela está se desviando aos poucos. É por isso que Jesus disse que há o joio no meio, aos bodes no meio das, que 10 eram virgens, mas 5 eram prudentes, outras 5 eram loucas. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É isso que nós estamos acontecendo nesse último tempo, no dia que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas estão se apostatando aos poucos, gradativamente, deixando a fé. E o que elas fazem? Elas dão ouvido a espíritos enganadores. Estão vendo profecias que não vêm do Espírito Santo de Deus. Estão ouvindo profecias que vêm de Satanás e seus demônios. E porque elas não conhecem a palavra, porque elas não cavam fundo, elas não sabem discernir o que vem de Deus e o que vem de Satanás. É o que está escrito aí na sua Bíblia, meu querido. Que nos últimos tempos apostatarão alguns, dando ouvidos a espírito enganadores. Vai atrás de profecia. Vai atrás disso. Só quer ouvir, mas você não tem discernimento para saber se é de Deus ou de Satanás aquilo que você está ouvindo. Outra forma, que nos últimos tempos estariam alguns apostatando da fé, estariam sendo ensinados por doutrinas de demônios. Doutrina é ensino. E quem ensina na igreja é o pastor, aquele que o pastor diz que pode ensinar. Então, doutrina significa um estudo que alguém faz para ensinar a alguém. Então, a doutrina de demônios significa que muitos do púlpito está sendo ensinado o engano e o erro para pessoas. É por isso que no Apocalipse diz: muitas são sinagogas de Satanás. Que dos seus púlpitos, aonde deveria estar sendo pregado a verdade, está sendo pregando um engano, a heresia e a mentira. E estão levando muitos para o inferno. Mas eu lhe pergunto, igreja, como é que você vai saber discernir se aquilo que você está ouvindo é de Deus ou é de demônio? Como é que você vai saber se aquilo que você está sendo ensinado procede de Deus ou procede de espíritos enganadores? Como é que você vai saber se aquela profecia foi da vontade de Deus ou foi um engano de Satanás para te afastar do caminho do Senhor? Como você vai saber disso? Paulo, quando chegou uma cidade chamada Bereia, ali ele pregou aquele povo. E depois, indo a Tessalônica, ele diz que achou os varões de Bereia mais prudentes do que os de Tessalônica. E por qual motivo os bereanos eram mais prudentes do que os de Tessalônica? O apóstolo Paulo vai dizer: porque os bereanos, logo após Paulo ensinar eles chegavam em casa, pegavam os seus escritos, as suas Bíblias, e iriam conferir se aquilo que Paulo ensinava estava na palavra ou não estava lá. Quando foi a última vez que você fez isso? Que você chegou em casa e foi ver, deixa eu ver se o que o pastor pregou é verdade. Você vai bebendo qualquer coisa. Você vai aceitando qualquer coisa. Você vai colocando qualquer coisa para dentro de você e não sabe se provém de Deus ou de demônios. É muito sério, igreja. O que eu estou falando é muito sério. A palavra de Deus está na tua mão, dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nem aqueles homens que estão nos púlpitos sabem se o que estão pregando é verdade ou não sabem, ou é mentira.
Porque a mente já está cauterizada pelo engano de Satanás. E muitas pessoas nas igrejas estão bebendo do fogo do inferno. E estão se satisfazendo com essas coisas. Eu te indico, igreja, toda vez que você vem nessa igreja e me ouvir pregar, chega em casa e vai estudar a palavra para ver se o que eu prego é verdade ou é mentira. Se o que eu falo provém de Deus ou de Satanás. É necessário que você aprenda a ser uma pessoa prudente. Que você não vá recebendo qualquer coisa na sua vida e te levando para o seu coração. Paulo diz que os bereanos eram muito mais prudentes do que os de Tessalônica. Porque os de Tessalônica aceitaram. E se o que o Paulo pregasse não fosse a verdade? Assim como Jesus diz a respeito dos fariseus, que corriam o mundo inteiro a fazer neófitos, e os tornavam 2 vezes mais filhos do inferno. Quantas doutrinas de demônios, heresias hoje em dia, estão sendo pregadas de púlpitos de igrejas. Não é porque se fala em Deus que é de Deus, meu querido. Não é porque se fala que é de Jesus que é de Jesus. Porque a mãe de todas as heresias é a própria palavra de Deus, por homens que não sabem interpretar e conhecer a palavra de Deus. Já viu aquele ditado que diz, nem tudo que reluz é ouro? Nem tudo se fala de Deus provém de Deus, meu querido. Você precisa amadurecer. Você precisa crescer. Você precisa se tornar um homem ou mulher de fé. Você precisa se tornar um cavador de poços. E aonde é que se cava esse poço, meu querido? Aonde que você vai encontrar a água viva? É apenas em Jesus, o Filho de Deus. Não há outro lugar, porque Ele é a fonte da água viva. E se você cavar nele, você vai beber dessa água e nunca mais terá sede novamente. Você não vai andar atrás de homens, de pessoas, de profecias ou profetadas, porque o próprio Jesus estará em você e habitará em você, e Ele falará contigo. Por isso o profeta nos ensina, clama a mim, e eu te responderei. E anunciarei coisas grandes e novas que ainda não sabe. Mas sabe o que é, irmão? Você não quer cavar. Você não quer ter esforço. Você não quer gastar tempo. Você quer ir no lugar de já receber a palavra. Mas para beber da água da fonte da vida eterna, você tem que cavar. Você tem que se esforçar. Você tem que despender tempo. Quantos versículos da palavra você leu hoje? Quantas horas você orou hoje? Você não cava, meu querido. Você não se esforça. E você não sabe se o caminho que você está levando, quando chegar naquele final, vai te levar ao céu, vai te levar ao inferno. Porque você não está bebendo da água da fonte da vida. Como é que eu cavo, pastor? Chega lá na sua casa, meu querido. Coloque os joelhos no chão. E fale com Deus. Fale com o Pai. Ali você está cavando. Você vai começar a cavar. E vai chegar um tempo que você vai cavar fundo. E você vai começar a beber dessa água. Você vai começar a ver Deus falar com você. Medite na palavra de Deus. Cave nesta palavra. Porque esta palavra, irmãos, é a forma que Deus escolheu para se relacionar comigo e com você através da palavra. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a palavra, Ele é a verdade. Mas se você não conhece a palavra, você não conhece a verdade, e se você não conhece a verdade, é muito fácil te enganar. É muito fácil te conduzir para o engano, para o erro. Assim como muitos estão fazendo nesses dias. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
Será que você tem certeza que na forma como você está vivendo, quando chegar o fim do seu dia, você vai se encontrar com Deus nos céus? Você tem certeza disso? Que a forma que você está vivendo agrada a Deus? É sério, igreja. É muito sério. Nós não estamos aqui para brincar de ser crentes. Que nós só temos essa chance. 10 eram as virgens, 10. As 10 eram para entrar, porque a condição para entrar era ser virgem, e as 10 eram virgens. Mas acontece que 5 eram imprudentes. Quantos cristãos hoje imprudentes? Que vão de qualquer jeito. Que vão de qualquer maneira. As 5 prudentes, quando levantaram, tiveram cuidado de pegar um pouco de azeite extra. As outras não. Apenas se levantaram e foram. Quantos cristãos estão assim, apenas se levantando e indo? Você diz, é mais um dia. É mais um dia. É mais um dia. E passa semana, meses, anos, e a sua vida vai do mesmo jeito. A sua vida não muda. A sua vida não é transformada. Se as coisas na sua vida não estão acontecendo, alguma coisa errada, meu querido. Que a palavra de Deus diz que nós crescemos de glória em glória. E crescer de glória em glória significa que a cada dia nós conhecemos mais a Deus, nós conhecemos mais a sua glória, mais o seu poder e mais a sua majestade. E você, se você não está conhecendo Deus assim na sua vida, alguma coisa está errada na sua vida. Porque a nossa fé, ela cresce de glória em glória. Não é de vitória em vitória, é de glória em glória. Hoje eu conheço Deus desse tanto. Amanhã eu tenho que conhecer assim. Depois assim. E depois assim. Agora, algumas pessoas conheceram a Jesus num ponto e estagnaram naquele ponto. Pararam. Estão apostatando na fé. Você deve ser um cavador de poços, meu querido. Enquanto você estiver cavando nesta palavra, enquanto você estiver cavando numa vida de oração, enquanto você estiver cavando uma sã doutrina, a água da fonte da água da vida eterna vai jorrar para você. E o dia que você beber dela, você não vai mais aceitar o engano, a mentira, a heresia, a doutrina de demônios na sua vida. Mas se você não faz isso, pode ser que você esteja vivendo enganado. Quem que você está ouvindo lá na televisão? Quem que você está ouvindo lá no rádio? As mensagens de quem você está ouvindo na internet? Por acaso você tem condição para saber se aquilo que você está ouvindo é de Deus ou não? Porque, irmãos, o diabo ele vem sorrateiro. Ele não vai aparecer para você de chifre, de rabo e tridente na mão, não! O engano de Satanás é aos poucos. Efésios 6 diz que são as astutas ciladas de Satanás. Que ele vem aos poucos. E se necessário for, ele se manifesta em anjo de luz para enganar os salvos. Se aparecer um anjo de luz para você, muitos aí vão adorar anjo de luz. Porque não conhecem a palavra, não estão cavando na palavra. Apocalipse diz: ainda que viesse um anjo do céu e pregasse um evangelho diferente ao desse, seja considerado anátema, excomungado. Mas quando as pessoas estão adorando homens que estão ensinando doutrinas de demônios e profetizando palavras de espírito enganadores, como você vai ter esse discernimento, meu querido, se você não cava neste livro? Se você não lê este livro, se você não medita neste livro, se você não se alimenta dele, se você não toma ele para a sua vida. Este livro é o próprio Deus se revelando a nós. Porque quando você lê este livro, medita neste livro, Deus fala e se revela àquele que o busca. Mas é assim, meu querido. Nas primeiras pasadas, nas primeiras cavadas,
é doído. Ali muitas vezes você vai encontrar pedras, um chão duro, mas você não pode desistir. Você não pode parar. Você tem que continuar, meu querido. Você tem que permanecer. Porque se você continuar, você vai encontrar. Jesus diz, todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, é o que bate, abrir-se-lhe-á. Se você está pedindo, não está tendo jeito, significa que você tem que ir mais. Então, vai. Peça, busque, bata, vá atrás, meu querido. Não desanime. Quantas pessoas que já não leem mais a palavra de Deus? Quantas pessoas já não têm mais vida de oração? Quantas pessoas já não têm nem um ano e a força para vir na igreja, que aqui também é um posto onde você bebe a água viva? Estão morrendo de sede, estão perecendo pelo deserto da vida, estão se desviando aos poucos e não estão percebendo. Mas Jesus, meu querido, Ele veio para aquela mulher samaritana. Ele veio para aquela mulher rejeitada, que os judeus, homens que achavam melhores que os outros, rejeitavam. Eu não sei quem foi que te rejeitou, quem foi que te abandonou, quem disse que você não daria nada e não seria nada na vida. Eu não quero saber, nem me importa com quem falou disso. O que me importa é o que Jesus fala a respeito de você. Ele diz que se você beber desta água, você nunca mais tornará a ter sede. E dentro de você se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna.